Bom dia a todos. Falar de evaporação é uma coisa bem antiga das usinas, né? Então, mas tem algumas particularidades que eu acho que vale a pena a gente entrar em detalhes. Então, as usinas geralmente elas cresceram, né? Muitas usinas nasceram planejadas, com o projeto já feito da usina inteira, e muitas delas cresceram aumentando equipamentos, certo? Só que isso tem vamos dizer, uma consequência depois nos resultados que podem ser bons ou não. Então, esse crescimento desordenado, o que eu vejo em muitas usinas por aí? Eu vejo, às vezes, baixa eficiência de troca térmica. Então, muitas usinas trabalham aí abaixo de 1.500 quilowatts aí por metro quadrado por graus Kelvin, né? Muitas usinas até muito abaixo de 1.500, que vai dar aí uma taxa de abaixo de 20 quilos de evaporação por metro quadrado. A literatura fala de 2.500, seria uma taxa muito maior, mas dificilmente eu vejo isso acontecendo nas unidades industriais. Outro problema também é que quando você tem um Brix baixo de xarope, você acaba consumindo mais vapor na planta. Primeiro, com o Brix do xarope baixo, você vai gastar mais vapor no cozimento. Com um Brix vegetal baixo, do vapor vegetal, você vai acabar utilizando, em vez de usar V1, você vai usar o escape, em vez de usar V2, você vai usar V1, então você acaba comprometendo o balanço térmico da unidade, você acaba tendo um consumo de vapor maior, e tudo isso às vezes por uma baixa eficiência da evaporação. E também temos os problemas de perda de açúcar, degradação de açúcar nas evaporações. Então, é muito comum a gente ver, o pessoal fala, evaporação queima açúcar, mas quanto? Certo? Então, hoje, pelo que eu vejo aí, tem várias metodologias de avaliação disso, tem algumas bem complexas, até já foi apresentado aqui em reuniões anuais anteriores, certo? Então, para uma avaliação detalhada, é um procedimento bem amostral, que precisa de muitas amostras para você chegar a uma conclusão correta. Às vezes, ir lá e pegar e fazer uma varrida de cromatografia 1, 2 vezes na evaporação dá resultados errôneos que você pode tomar decisões erradas. Então, hoje, o que eu vejo assim, o mais fácil de ver de uma evaporação, se tem problema, não é queda de pureza. A queda de pureza ela tem um número alto de análises, certo? Então, normalmente uma evaporação bem dimensionada, bem ajustada, ela tem uma queda de pureza quase zero, ou às vezes até positiva, entre o caldo clarificado e o xarope. E tem evaporações que a gente vê queda de pureza de 2 pontos de pureza até 4 pontos de pureza. Essas têm problema que precisa ser investigado. Então, só para ilustrar, nós temos diversos tipos de equipamentos. E nessas ondas de crescimento das usinas também foi implementando novas tecnologias que não era característica do setor. Então o setor sempre foi muito evaporação tipo Roberts, e aí começou a aparecer também os falling filmes, evaporadores a placas, filme descendente de névoa turbulenta, que são os ENETs, multi-reboilers e multicalandras. Então só para ilustrar, esse é o famoso Robert, né, que toda usina tem pelo menos um. Tem diversas configurações, né, eles são os mais simples de operação, tem baixo custo, então, e tem só que ele não é o mais eficiente de todos os outros aí. E tem uma facilidade de limpeza, só que com uma limpeza interna, que aí você tem espaço confinado, que complica um pouco mais a segurança das pessoas que fazem esse trabalho. Nós temos os falling filmes, certo? Tem evaporações de primeiro até o último efeito com falling film. Tem algumas que é só o primeiro, o segundo efeito, tem algumas que é só os 2 últimos efeitos. O falling film é um equipamento que ele tem uma eficiência maior, que como ele não tem perda de delta de temperatura entre um efeito e outro, pelo efeito da elevação do ponto de ebulição. Então eu gosto muito desse tipo de equipamento. Tem muitas usinas que condenam esse tipo de equipamento, certo? Mas é que no início da aplicação disso no Brasil teve muitas falhas de engenharia, principalmente na distribuição, no dimensionamento da vazão de caldo.
mas os equipamentos que estão ajustados, esses coisas, eles têm uma eficiência maior do que o Robert e uma facilidade de limpeza também é muito boa. Então é um equipamento muito bom também. Aqui nós temos os Zenets, tem poucos desses instalados por aí. Não difícil a limpeza por hidrojato, é só limpeza química. Mas um equipamento todo inox, compacto, tem também a sua vantagem de eficiência térmica. Temos aqui também trocadores a placas. Então tem algumas usinas que foi instalado trocadores a placas. Aqui são dois conjuntos, né? Quer dizer, um balão central que recebe o caldo e a separação caldo-vapor de 4 trocadores a placas. Só que tem um problema aqui que é a limpeza. A limpeza dessa tem que ser um SIP, mas um SIP bem dimensionado, bem realizado. Não é ferver soda. É uma limpeza química bem criteriosa, soda na quantidade certa, depois uma limpeza ácida. Então é um SIP bem feito, senão você compromete todas as placas com incrustações que não são removíveis mais depois. Só que, por exemplo, esta usina aqui, ela já está partindo para outro tipo de equipamento, que é os multi-reboilers. Por quê? Porque o custo da limpeza química é muito alto. Então ela viu que, por exemplo, no reboiler ela consegue ter um custo de limpeza, um custo mensal menor do que se for nos trocadores a placas. Aqui temos também os multi-reboilers, certo? Tem diversos tipos de projetos. A característica do multi-reboiler, ele tem a recirculação de caldo por uma tubulação inferior, que seria essa aqui embaixo. Então, qual é a vantagem desse equipamento? Ele tem duas vantagens. Uma é que, como ele tem uma tampa que você abre, ele não é um equipamento espaço confinado, então ele facilita aí na parte de SSMA a limpeza do equipamento. A outra grande vantagem dele é que ele é modular. Então, para as usinas pequenas, quando você para uma caixa de 3.000 metros quadrados, você derruba o balanço térmico da usina. Então, esses reboilers são menores, então você tem sempre um reserva. Então, fica mais fácil aí você manter durante as campanhas de limpeza a mesma taxa, a mesma área de evaporação, né? E uma maior facilidade aí de limpeza. É um equipamento que tem uma boa eficiência também. E aqui o multicalandras, né? Que a empresa responsável por isso aqui, ele chama de multicalandra, por quê? Porque não tem recirculação. Então ele só fala que não é reboiler, é só coisa. Mas é a mesma coisa que os reboilers, a única diferença desse equipamento para o outro é que ele não tem a recirculação de caldo. E daí, né? Então temos diversos tipos de equipamentos. E aí eu preciso de uma vazão X de vapor vegetal. Aí eu preciso de muitas caixas para produzir vegetal 1, para vegetal 2. E às vezes a gente faz mistura desses equipamentos. Então, a gente pode usar, por exemplo, o Falling Film no primeiro efeito, Roberts nos demais. Posso usar Falling Film em 2 efeitos, posso usar placas no primeiro efeito ou nos outros efeitos. Então, eu ando pelas usinas por aí e eu vejo todo quanto é tipo de montagem de sequências de evaporadores. Então, aqui num caso desse aqui, ó, primeiro efeito é uma linha de Falling Films, segundo efeito Falling Films, e depois ali terceiro, quarto e quinto efeitos são caixas Roberts. Então, é uma configuração, uma linha é reserva da outra, então é bem dimensionado para uma usina. Esse daqui já é vamos dizer assim, é um exemplo dos crescimentos que nós tivemos. Então aqui nesse desenho aqui, ó, na primeira parte verde, ele é o primeiro efeito. Ali eu tenho mistura de Roberts e multi-reboilers. Mas tem uma linha azul no meio ali, ó. Nós temos dificuldade, às vezes, de como fazer a circulação de caldo correta nesses evaporadores, né? Então ali foi dividido em 2 linhas. Uma linha A, que entra caldo, uma linha B. Depois o segundo efeito são multi-reboilers.
se juntam num terceiro multirreboile do segundo efeito, e o terceiro e quarto efeito volta a ser Roberts, certo? Aí com um tanque de distribuição. Então, como vocês podem ver, pode ter as opções mais complicadas aí de divisão, mas isso é particular de cada usina, é de como ela foi projetada e de como ela cresceu. E nessas coisas aqui, como não tem uma usina igual a outra, aí às vezes a gente se perde aí nessa distribuição de caldo, é aí que a gente começa a ter os problemas de degradações de caldo. Então, eu acompanho há muito tempo já evaporações, certo? Então eu vejo que a gente olha a literatura nossa, a gente vai olhar a literatura o quê? O GO. Então são todas literaturas que são fora do Brasil. Só que as evaporações do Brasil não são na mesma configuração que no exterior. Então nós temos aqui o que a gente chama de uma evaporação mais cabeçuda. Por quê? Nós temos mais área de primeiro efeito do que o resto do mundo. Por quê? Porque nós estamos em destilarias anexas. Então eu tenho que produzir V1 para as destilarias. Então às vezes o que a gente olha na literatura não se aplica bem aqui aos casos Brasil. Então, ultimamente eu andei lendo aí algumas pesquisas mais atualizadas com o pessoal da África do Sul, que é o Piacoque aqui, chá, certo? E eles começam a falar muito de recirculação de caldo, sobre taxa de molhabilidade num caldo. Como que seria isso, né? Aqui nós temos ali como que funciona a evaporação. A evaporação ela trabalha pelo princípio de termosifão, certo? Então nós temos ali na fase A, B, C ali, o aquecimento do caldo. Então ali eu não tenho nada de evaporação. Eu primeiro vou aquecer o caldo, certo? Ali é uma baixa troca térmica, depois esse caldo vai se formando bolhas, aí você fica no meio bifásico, ali você começa a aumentar a velocidade e aí que você começa a fazer troca térmica, até que você chega ali na fase F, G, que você tem um perfil molhado, aí sim que você vai ter a maior troca térmica da evaporação, certo? E qual é a maior dificuldade disso daqui, ó? É eu manter esse perfil molhado até o topo do tubo. Então, para fazer isso, para fazer essa taxa de molhabilidade, nós temos todo um cálculo de engenharia para isso também, que essa taxa de molhabilidade nada mais é do que a razão de caldo, de vazão de caldo, dividido pelo comprimento linear dos tubos, na parede linear dos tubos. Então esse fator, estudado aí por esses autores, feito testes em campo com evaporadores de bancada, eles chegaram qual que era a melhor taxa de evaporação para cada efeito das evaporações. Então uma das conclusões que eles chegaram que essa taxa de evaporação ela depende da força motriz, da temperatura, da diferença de temperatura entre um efeito e o outro. Às vezes nem tanto pelo Brix. Você vai falar, a evaporação do quarto efeito é Brix maior, ele precisa de uma diferença de conceito para operar no quarto efeito. Mas na realidade não é tanto pelo Brix, é mais pela diferença de temperatura entre uma caixa e outra. Então se você tem uma diferença de temperatura, por exemplo, num pré-evaporador entre 9 e 10 graus, você vai ter ali uma taxa de molhabilidade que eu precisaria na faixa de uns 450, 500 quilos de caldo por hora por metro linear de tubo. Então na literatura tem diversas unidades. Então quando vocês for consultar essas fontes aqui, só toma cuidado que no exterior eles têm tubos de 44 milímetros, que é uma 1,75 polegadas ou até 2 polegadas. Então às vezes tem que fazer essa conversão pelo perímetro do tubo para a gente poder estar falando o mesmo número. E aqui no Brasil a gente só usa tubos de 35, 38 milímetros, né, 1,5 polegadas. Então eu fiz as conversões desses gráficos tudo para quilo por hora por metro quadrado. E quando eu não tenho essa taxa de molhabilidade, o que acontece? Então aí eu tenho problemas de má distribuição de caldo, baixa taxa de eficiência,
incrustações acima do que deveria ser. E também, se eu tiver excesso de líquido, eu também vou ter uma baixa transferência de calor também. Então, alguns autores citam que o mínimo seria 360 quilos de caldo por hora por metro linear de tubo, como valor mínimo. Mas você consegue uma taxa melhor aí na taxa de mais ou menos 500 quilos de caldo por hora por metro. Como atingir essa taxa de molhabilidade, né? Então nós temos vários tipos aí de configurações internas de evaporadores Roberts. Nós temos ali o tubo selado e o semi-selado. Quer dizer, naquele primeiro é o que o pessoal chama de passe único, certo? Então o caldo vem, os tubos evaporam o caldo, jogam o caldo para cima do espelho, encontram o tubo central e saem. Esse tipo de evaporação, dependendo da taxa de molhabilidade, ele não garante que o tubo vai estar totalmente preenchido com perfil molhado, porque ele joga mais caldo para fora do que precisa. Nesse segundo caso aqui seria uma tomada semi-selada, tem aberturas dos lados. Qual é a dificuldade aqui? É você calcular quanto caldo você precisa fazer voltar e quanto caldo precisa sair. Então, por testes aí, o pessoal chegou que pode-se fazer uma recirculação até de 66,7% do caldo num evaporador Robert, que ele vai atingir uma melhor taxa de evaporação. Isso daqui são fotos de saídas de caldo que eu vejo por aí nas evaporações. Então ali na primeira foto é uma tomada selada, tubo central, um cone totalmente soldado. Vejo alguns também que tem os cones e tem essas aberturas laterais. O difícil é só achar uma fórmula de como que eu vou calcular aquelas aberturas ali para saber a vazão que vai passar ali e que vai recircular. Temos também tomadas semi-abertas, né, com abertura do lado. É a mesma coisa, quer dizer, quanto vai passar pelo lado, quanto vai sair do evaporador. Aqui, ó, uma outra tomada com diâmetro menor. Aqui em cima já é um anel em cima do espelho. Isso daqui é para reter o caldo em cima do espelho, para ficar aquela camada de evaporação bonita, mas isso aqui não garante que o meio do tubo está com o perfil molhado correto. E por último, também tem esse tipo aqui, que é o funil acima do tubo com uma parte de recirculação. Então tem todos esses modelos que eu vejo por aí. E cada um desse funil vai ter um comportamento diferente na evaporação, para cada evaporação. E eu não estou falando isso de uma caixa de 1.500 e outra caixa de 1.500. Não é, às vezes, duas caixas iguais, não é copiar de uma para outra que vai ter o mesmo efeito, não. Isso vai depender da distribuição de caldo e o número de caixas que você tem. Então eu posso ter uma configuração dessa forma. 2 pré-evaporadores, dividindo o caldo, metade 50% para cada um. Depois 2 segundos efeitos e depois eu junto esse caldo num terceiro, quarto, quinto efeito. Qual que seria a taxa de molhabilidade nesse tipo de evaporação? Calculando isso aqui, seria 270, 220, 340, 280, 220. Está abaixo daqueles números que eu citei. E é bem comum isso daqui, ó. Certo? E se eu mudasse essas caixas, a distribuição de caldo? Então aqui eu estou fazendo uma distribuição de caldo em série nos primeiros efeitos e segundos efeitos e passando para os últimos efeitos. O que acontece com a taxa de molhabilidade aqui, ó? Aqui eu vou atingir a taxa de molhabilidade que eu preciso lá, ó, 500, 450, 440, 300, 200, 200. Nos últimos efeitos eu não vou conseguir. Então, obrigatoriamente aqui, para mim acertar a taxa de molhabilidade dos últimos efeitos, eu vou ter que trabalhar com um pouquinho de recirculação.
Então aqui eu consegui acertar a taxa de molhabilidade colocando mais caixas em série nos primeiros efeitos, mas nos últimos efeitos, para acertar isso, eu preciso fazer um pouquinho de recirculação. Aí você me pergunta, né? Fala, e o tempo de retenção disso? Eu vou aumentar o tempo de retenção de colocar as caixas em série paralelo? Se a gente calcular o tempo de retenção, ali, ó. Então, se eu calcular o tempo de retenção do primeiro efeito, eu vou pegar lá o volume da caixa, calculo todo o volume da caixa, a vazão que está entrando, divido pelo outro, vou achar lá 13 minutos e meio. No segundo efeito, 12, 8, 9, 13, num total de 57 minutos, o tempo de retenção numa evaporação. E se eu colocar em série, isso muda? Como eu vou entrar com o dobro de caldo numa caixa, o tempo de retenção dela vai ser a metade. Só que eu tenho duas caixas para passar. Então, praticamente, o tempo de retenção vai ser o mesmo, certo? Não há diferença de tempo de retenção se eu colocar uma caixa em série em paralelo. O que eu vi que mais impacta no tempo de retenção numa caixa, na hora que eu fui calcular isso aqui, eu já tinha noção disso, mas me surpreendi pelo volume. O que mais impacta no tempo de retenção numa caixa é o tamanho do torisférico que tem embaixo. Às vezes o pessoal gosta de um torisférico mais amplo para fazer uma troca de tubo mais facilitada, mas isso é um veneno para taxa de retenção, para tempo de retenção nos evaporadores. Principalmente evaporadores grandes, às vezes tem um torisférico muito grande, o pessoal às vezes faz um toricônico e depois um torisférico. Aí o negócio fica com tempo de retenção muito alto. Então, vamos falar um pouquinho sobre nível de evaporação. A gente sempre foi doutrinado aí a 30% de nível na evaporação. E quem mede o nível de taxa de evaporação? Eu vejo uma grande dificuldade em sistemas de controle de nível de evaporação. Eu vejo que tem muitas usinas, está lá automatizado, mas aquilo que mostra na tela do computador não é a realidade que a gente vê no campo, certo? Então tem muita dificuldade de se medir esse nível. E pelo gráfico aqui do Google, aqui, o que a gente repara é que com 30% ali, ó, você chega na taxa máxima de evaporação. Mas abaixo de 30% você tem uma queda muito violenta da taxa de evaporação. E acima, até 50%, ó, se eu chegar a 50% do nível real de uma caixa de evaporação, e olha que eu estou falando 50% do nível real de uma caixa de evaporação, eu estou falando de segundo visor, terceiro visor. Eu vou perder de taxa de evaporação 5%. E se faltar um pouquinho de caldo, eu posso perder 50% da taxa. Então, eu tenho preferência de trabalhar, às vezes, com pôr a caixa um pouquinho mais cheia, que ela vai ter uma estabilidade muito maior do que você trabalhar com uma caixa muito seca, que a qualquer momento ela pode ter quedas abruptas aí de taxa de evaporação. Nesses estudos também, que ele se fez esse teste em evaporadores de bancada, ele também chegou a essa conclusão que a taxa de evaporação, o nível, depende dessa força do ΔT entre as caixas. Então, o nível de 30% ele não é unânime para todos os efeitos. Para cada efeito existe um ponto ótimo aí de nível para trabalho em cada efeito. Esse evaporador, o que vocês acham? Tá faltando caldo, né? E esse daqui? Tá bom? E se eu falar para vocês que é o mesmo evaporador? Então esse evaporador, o que estava acontecendo com ele? Ele estava trabalhando intermitente. Então quando ele falta caldo, ele chega até a dar uma morrida, ele aparece os tubos, aí continua a alimentação de caldo, aí o caldo volta, ele volta a operar. Então se você não ficar na frente da evaporação, não olhar o evaporador, às vezes por um determinado tempo, pode estar acontecendo isso e você não consegue nem ver. Certo? Esse aqui é um caso recente agora que eu atendi uma usina há pouco tempo, estava acontecendo isso. Então, qual que é os sintomas que eu tenho numa evaporação? Que eu não estou com a distribuição de caldo adequada, que eu não estou com o controle de nível adequado. Primeiro, incrustação severa
em algumas caixas, às vezes em alguns pontos da caixa tem mais incrustação do que o outro. Isso é diferença deficiência na distribuição de caldo na caixa. Incrustações mais pronunciadas, principalmente na parte superior do tubo, que é ali onde eu falei que tem a maior probabilidade de secar o tubo. Trabalho impulsos ou variação do Brix do xarope. Eu vejo muitas evaporações por aí que trabalham impulsos. Ela enche, aí ela começa a trabalhar, daqui a pouco falta caldo, ela dá uma queda, ela praticamente morre trabalhar, daqui a pouco volta o caldo, enche os tubos de novo, ela volta a trabalhar, e isso dá uma pulsação na vazão de xarope e no Brix do xarope. Então o Brix do xarope fica, sobe, desce, e a evaporação continua trabalhando. Isso é característica de falta do controle adequado aí da molhabilidade e do controle de nível das caixas. E baixa taxa de evaporação e também degradações de açúcar. Então, para a gente ter o arranjo ideal de uma evaporação, primeiro a escolha do tipo de evaporador, né? Isso vai depender um balanço de eficiência térmica que eu quero, o custo de CAPEX e o custo de manutenção que eu vou ter daí para frente. Também a distribuição de caldo, molhabilidade dos tubos, controle de nível são fatores críticos para avaliar num projeto de uma alteração de evaporação ou de uma evaporação nova. E o sucesso da automação, gente, por incrível que pareça, ela depende do arranjo interno da caixa. Então, automatizar uma evaporação não é só ir lá e colocar um transmissor de nível lá, que tem transmissor de nível de vários tipos, de radar, de onda guiada, de um monte de coisa. Mas poucos deles eu vejo funcionando bem. Principalmente tem mais dificuldade as caixas que tem funil selado. Porque quando você tem um funil selado, aquela força do termosifão de fazer a ebulição do caldo e jogar ele para cima, ela forma uma depressão no fundo da caixa que aí faz com que o transmissor de nível que mede em cima e embaixo não funcione adequadamente. E o que eu vejo hoje, né? A gente precisa automatizar essas evaporações, porque o que eu estou vendo em muitas usinas é falta de gente. Você não consegue mais contratar e treinar pessoas, certo? E se você não automatizar bem feito isso, vocês vão ter mais dificuldade no futuro. Isso vale para outras áreas da usina também. E por último aqui, se o passador me deixar, conclusão de tudo isso daqui é que uma maior velocidade do caldo nos tubos de evaporador leva uma taxa de evaporação melhor, uma incrustação menor e uma queda de pureza, uma perda de açúcar menor. Então, isso, como que a gente pode conseguir isso? Existem duas formas. Eu posso ter passe único? Posso. Só que eu tenho que ter uma vazão maior. Aí eu vou ter que ter caixas em série. Eu vou ter que colocar caixas em série. Ou eu posso fazer o ajuste via recirculação. Então, uma parte do caldo que sairia da caixa, ela volta para dentro da caixa, vai aumentar a velocidade dentro da caixa, não vai aumentar o tempo de retenção, porque o tempo de retenção é o volume da caixa e a vazão que entrou, isso já está determinado, não vai mudar com a recirculação. Então, com isso eu consigo ter o ajuste da molhabilidade do tubo e ter o máximo de eficiência no setor de evaporação. Então é isso que eu queria passar para vocês.